Rio de Janeiro, onde eu estou atualmente na gestão como vice-presidente. A geriatria é uma especialidade médica que atende pessoas acima de 60 anos. Eu acho que é a maioria que está aqui, não é? Alguns têm 18, né? Estou vendo alguns com 24. O senhor deve estar com uns 32. Então, geriatria é como a pediatria, ginecologia, é uma especialidade médica. E a gerontologia, vocês já devem ter ouvido falar, é o estudo do envelhecimento. Então, existem gerontólogos que não são médicos, advogados, arquitetos, pedagogos, que atuam na área do envelhecimento. Então, o meu tema hoje, a gente vai falar de uma maneira geral sobre o processo de envelhecimento, algumas dicas do dia a dia. Não vou falar muito de doença, e eu quero ser interrompida toda vez que vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei. Combinado? Meu nome vem das minhas avós, então, M de Emília, que era minha avó materna, e Lúcia de Lúcia, que era minha bisavó paterna, cujo representante está aqui. Meu pai veio me prestigiar lá de São Paulo. Então, ele que inventou meu nome, então juntou o nome da avó. Obrigado a todos os senhores pela presença. Todos velhos, Ele está fazendo 80 anos em março. já fez. Não quer cortar barba para lembrar do Pedro II, né? Eu, há pouco tempo, eu vi uma foto de todos os meus antepassados. E todos eles tinham barba. Ele quer lembrar os antepassados. Sempre que eu corto barba lá do Nordeste, primeiro, onde eu milito com pequenos. 3, 4, 3, quando eu vou lá, estou do ar geral. Então, é um nome diferente, né? Eu tenho muita honra de carregar o nome das minhas avós e minhas bisavós. E então, já há algum tempo, eu me formei em 94 e desde então eu faço a especialidade médica, que é trabalhar com a geriatria. Quem vai me ajudar? Tiago. Não precisam responder em voz alta, mas pensem nessa pergunta. Não, só pensem nessa pergunta. Essa pergunta foi feita por Confúcio na questão da diferença entre a idade cronológica, da idade biológica e da idade funcional. O que é a idade cronológica? É você ver na sua data de nascimento. Então a gente brinca que muitos idosos têm problema de DNA. Vocês já viram essa brincadeira? Data de nascimento antiga. Então a data de nascimento é a nossa idade cronológica. Está lá a nossa identidade. A nossa idade biológica, ela pode ser diferente. Vai depender da genética. Então, quantos anos viveram seus pais? Quantos anos viveram seus avós? A sua família é longeva? Vive muito? Vive pouco? O seu estilo de vida, o tipo de alimentação, alguns problemas de saúde, o tipo de atividade laboral, trabalho que você foi exposto, alguma toxina, algum problema do ambiente que te contaminou por então, algum problema ambiental, isso pode atrapalhar a sua idade biológica. Então, às vezes as pessoas têm uma idade e aparentam ter mais. Isso é muito comum em pessoas que trabalham expostas ao sol. Você já viram imagem de pescador, pessoas
que trabalham em lavoura, machado, né, na enxada, eles estão expostos ao sol, então envelhecem muito a pele, então fica com aquela imagem muito envelhecida. E tem a idade funcional. O que é a idade funcional? É a nossa capacidade de realizar as atividades que a gente precisa realizar no dia a dia. Essa é a mais importante, não é? O que é importante para a gente quando a gente acorda e levanta da cama e abre os olhos? É termos possibilidade de passar aquele dia o mais independente possível. Exercer a nossa atividade, seja ela qual for, de uma maneira independente. Então, quando a gente fala de funcional, é como a gente tem condição de realizar tudo que a gente faz no dia a dia de forma independente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Tá pequenininho aqui, talvez vocês não vão ler, mas o envelhecimento é um processo inexorável. Ele é um processo biológico. Foi assim que nós fomos criados. O Criador optou, né, em colocar na natureza seres que nascem, crescem, evoluem, amadurecem e morrem. Assim é com todos os animais e assim é com o ser humano. Então, se alguém fizer alguma propaganda ou quiser vender para vocês o famoso elixir da juventude, dizendo que é possível impedir o envelhecimento, na verdade, isso é um equívoco, né? Isso é charlatanismo. Então, o envelhecimento é um processo inexorável. Basta que a gente acorde que estamos mais velhos do que no dia anterior. Então, hoje, eu, você, cada um de nós, estamos um dia mais velho do que a gente estava ontem. Então, o envelhecimento é inexorável, é muito lento, muito devagar, a gente não percebe, vai lentamente. E ele tem uma característica. Ele aumenta a vulnerabilidade orgânica. O que é isso? As pessoas, quanto mais velhas, mais vulneráveis, mais frágeis do ponto de vista biológico. Então, a reserva que o nosso corpo tem na juventude vai sendo consumida. Então, vão acontecendo alterações em todo o nosso sistema. O sistema da pele vai ficando mais fina, os olhos, a gente vai ficando com mais dificuldade de enxergar, o ouvido vai ficando com mais dificuldade de ouvir. Às vezes a gente tem mais dificuldade para segurar a urina, às vezes tem mais dificuldade para fazer digestão de certos alimentos, às vezes a gente tem mais dificuldade para caminhar, fica mais desequilibrado. Então, o corpo físico vai diminuindo a sua reserva e vai ficando mais vulnerável. E isso acaba batendo um pouco de frente com atualmente, no mundo moderno, existe uma cultura do belo, do jovem e do magro. Então é assim que a gente vê nas novelas, nas capas de revista, a gente sempre vê imagens de pessoas magras, jovens, a maioria brancas, e aí isso é a imagem cultural que a gente tem do belo. Então vocês devem sentir muito essa certa resistência que o mais jovem tem dos mais velhos, dos mais maduros, né? Essa palavra velho tem gente que não gosta, né? Velho, idoso, maduro, o que vocês preferem? Terceira idade, idoso, as pessoas idosas.
Mas não tem como fugir da velhice, porque ela está correndo atrás da gente todo dia. Basta acordar que a velhice está correndo atrás da gente. Agora, olha só. Então, o envelhecimento é um processo inexorável. Qual é a opção para não envelhecer? Morrer. Então, só tem duas alternativas. Quem não está aqui com vocês hoje e gostaria, eu imagino, se vocês pensarem, não vão ter muita dificuldade de lembrar de colegas de trabalho, parentes, vizinhos, às vezes mais jovens que vocês e que já faleceram. É difícil vocês lembrarem de alguém que já faleceu? Muito fácil. Então, essa pessoa não envelheceu. Então, quem envelheceu é porque está vivo. Então, a minha palavra hoje vai ser um pouco sobre isso. Sobre, já que estamos vivos, vamos viver melhor. Tá bem? O que é saúde? A saúde não é ausência de doença. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou sem saúde, porque eu estou doente. É óbvio que quem está doente não vai se sentir saudável. Mas saúde é muito mais do que ausência de doença. Vamos ler juntos? Então, completo bem-estar físico, mental e social. E não meramente ausência de doença. Organização Mundial de Saúde. Então, não é só físico. Então, fisicamente é muito importante a gente ter saúde. Quantos aqui já fizeram uma viagem maravilhosa e no meio da viagem tiveram lá um mal-estar intestinal, tiveram uma diarreia, um vômito porque comeram uma comida mal? Estraga a viagem, estraga. Então, a saúde física, ela é muito importante. Mas também a gente tem que tentar pensar na nossa cabeça, nossa mente, porque vocês sabem que a pessoa é comandada pelo cérebro. Né? Então, os antigos já me ensinaram que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, uma mente bem preparada, organizada, ela vai ajudar o corpo. E o envelhecimento tem que nos trazer essa capacidade de amadurecimento e de aprender com os nossos erros, com os nossos defeitos e viver apesar das dificuldades. E o bem-estar social, porque principalmente vocês que depois que pararam o trabalho regular, tem que se esforçar para não perder isso aqui, que é o convívio social, o convívio entre famílias, entre pessoas. Então, nós somos uma sociedade, nós não vivemos sozinhos. A gente não consegue estar feliz se uma pessoa que a gente quer bem não esteja. Né? Então, se alguém que convive conosco não está bem, a gente também é impactado com isso. Então, saúde é muito mais do que ausência de doença. Tá? Vocês conhecem essa música? Temos um cantor no nosso meio? Temos uma cantora, um cantor. Quem se arrisca? Não, aqui, ó, cantora, ela é outra. Ninguém se arrisca? Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser feliz. Então, o que o poeta lindamente diz que viver é a beleza de ser
Mas eu tenho que aprender aos 70 anos? Tenho que aprender aos 80? Tenho que aprender aos 90? Tá. Esse senhor, com 90 anos, foi estudar. Ele era analfabeto. Tá? Então, por que a gente não pode parar de aprender? O meu pai diz, a gente aprende, 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 vive aprendendo e morre burro, ele fala. Então, a primeira coisa, não se aposentem intelectualmente. A nossa capacidade mental, ela não para, ela não estaciona. Nossa inteligência, nossa capacidade de reter novas informações pode diminuir um pouquinho. Então, por exemplo, você está lendo um livro, quando você era mais jovem, você lia rapidamente, sem problema. Hoje, o que pode acontecer? Você para fazer uma coisa, quando você volta, você já não lembra muito bem das páginas anteriores. O que você tem que fazer? Voltar um pouquinho e continuar. Isso pode acontecer. Às vezes tem mais dificuldade para guardar uma música nova. Vocês lembram muito das músicas antigas, mas uma música nova você tem que ouvir mais vezes para guardar. Então, com o envelhecimento, existe uma diminuição na nossa capacidade de reter novas informações. Mas isso não impede a nossa capacidade de aprender. Você pode estar um pouquinho mais lentificado, guardar número de telefone, guardar um endereço. Então, às vezes, você demora um pouco mais. Pode lentificar, mas isso nunca acaba. A gente sempre pode aprender. Então, mantenha-se intelectualmente ativo. Isso é fundamental. Ler mais, decorar música, poemas. Quem sabe aprender um novo idioma? Vocês acham possível nessa idade aprender? Tem alguém aqui em alguma escola de idioma? Ou um filho ou um neto que foi morar no exterior? Aí você pode aprender algumas frases, né, para falar com o neto, com o bisneto daquele idioma. Não, se você falar eu não consigo, você está dando um comando que você não vai conseguir. Né? Se você... Então pronto. Então para conversar com as netas vai ter que aprender a falar espanhol. Viu? Parabéns. O instrumento musical, vocês acham que é possível aprender? É possível. Então já temos aí um testemunho do idioma e um testemunho do instrumento. Usar o computador. Vocês têm alguma dificuldade, facilidade? Telefone, esses telefones novos. Caixa eletrônico. Como é que tá? Tá difícil? Não é fácil, mas é possível. Então, se você disser de cara que não consegue, você já está dando um comando que você não vai conseguir. Mas é muito importante o desafio. O desafio é importante. E o desafio, ele tem que ser um pouquinho maior do que o nosso braço. Sabe por quê? Quando você senta na frente da televisão, você põe assim o suco, a pipoca do seu lado, né? Para não precisar levantar. Você fica acomodado. Então os desafios eles têm que ser um pouquinho maiores do que o nosso braço para a gente sair do lugar. Senão a gente não sai. Tá? Então, essa questão da internet, ela é fundamental para manter até um diálogo com as novas gerações. Senão você não consegue conversar com seu neto, não é verdade? Porque ele só quer ficar lá no telefone, lá nos joguinhos. Então isso é uma forma de interação. Não é fácil, mas é possível. Nós podemos nos prevenir de algumas doenças, né? Porque a gente falou que o problema físico pode nos afetar.
Vocês sabiam que existem vacinas só para pessoas mais velhas? Então, existe a vacina. Quais vacinas vocês conhecem? Gripe, pneumonia, herpes zoster. Tem uma vacina agora para quem tem mais de 50 anos. Tem mais. Hepatite, gripe, tétano. Tétano tem que tomar a cada 10 anos. Vai que vocês resolvem para uma fazenda, vai mexer numa madeira e tem o ferro enferrujado. Febre amarela, quem vai para o norte tem que tomar. Então tem várias vacinas. Vacina não é coisa de criança. Tem vacinas para várias idades. Ter hábitos saudáveis, a gente vai conversar um pouquinho. E existem algumas doenças que não avisam, elas não falam que elas estão com a gente. Nós temos que procurar. Aí você vai me falar assim, não, doutora, mas quem procura acha. Mas olha só, se você tem um problema de saúde que você não conhece e se você não tratar, ele vai piorar, o que é melhor? Você detectar logo e resolver, ou fazer igual o cupim. O cupim vai comendo, né, sem avisar. Todo mundo aqui já deve ter curtido cupim em casa. Quando vai pintar a parede, vai ver atrás do armário, lá se foi o guarda-roupa inteiro. O livro vai junto, né? Ele não avisa, o cupim não fica nem fazendo barulho. Então, a pressão alta. A pressão alta, na maioria das pessoas, não dá sintoma nenhum. Alguns têm tonteira, dor de cabeça, mas a maioria não sente nada. Ela é um matador silencioso, porque ela vai alterando as suas artérias e podem causar danos irreversíveis. Infelizmente, alguns podem ter tido aqui infarto do coração, derrame cerebral, problema renal. Então ela vai... Quem já trocou o cano de casa? Cano antigo, 50, 60 anos de encanamento. Como é que fica o cano por dentro? Todo entupido. Então a pressão faz isso, causa entupimento por dentro das veias e das artérias. Então o sangue não chega no coração, no cérebro, no rim. Então a pressão alta, ela tem que ser procurada. Mesmo se a vida inteira você teve pressão baixa, depois dos 60 anos ela começa a aumentar devagar, e o ideal para vocês é que ela esteja em torno de 14/8. Não precisa ser 12/8. Tá? Pessoas acima, principalmente acima de 70 anos, se a pressão for muito baixa, fica muito sonolento, pode desmaiar. Então, o ideal é que fique em torno de 14/8. A não ser que o seu cardiologista diga que no seu caso precisa ser mais baixa, porque você já teve um problema cardíaco ou está com algum problema renal. Tá? Mas não precisam apavorar se ela está 13, 14, não tem problema. A pressão, ela pode ser diferente na posição deitado, sentado e em pé. Por isso, às vezes, quando vocês ficam muito tempo sentado e fica em pé de repente, o que acontece? Então vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos levantar, respirar fundo. Vamos lá. Olha para trás, dá um tchauzinho para quem você não viu. Podem sentar. Alguém ficou tonto aí? Tudo bem? Ninguém teve queda de pressão? Quem precisa usar o banheiro, todo mundo sabe aqui, água de coco vai ser mais tarde, né? Outro problema de saúde muito comum é a diabetes.
E a pressão, todo mundo sabe que a gente mede com o aparelho, né? Com o aparelho a gente mede. A diabetes, ela tem que ser com o sangue, tem que olhar no sangue. A glicose normal, idealmente, é até 100. Mas de 100 a 120 também é normal. Existem dois tipos de diabetes. A diabetes infantil, que a pessoa precisa tomar insulina. E a diabetes do adulto, que é a chamada tipo 2, que a maioria das pessoas mais velhas pode ter, porque o pâncreas vai diminuindo a quantidade de insulina. Então, para diabetes, tem que fazer uma dieta especializada e algumas pessoas tomar remédio e excepcionalmente tem que tomar insulina, tá? Existem muitos cânceres, né, neoplasia, que a gente tem como detectar precocemente. Qual o câncer que a gente faz preventivo às mulheres? Mama, útero, ovário. E os homens? Próstata. E de todos nós, o do intestino, que a gente faz um exame muito ruim, mas necessário, chamado colonoscopia, que acima dos 40 anos deve ser feita a cada 5 anos. Aos 40, aos 45, aos 50, aos 55, aos 60, aos 65, aos 70 e assim por diante. Por quê? Se você faz o exame do intestino e vê um pólipo, esse pólipo é retirado. Se esse pólipo não é retirado, 10 anos depois ele vira um câncer que pode inclusive passar para o resto do corpo, não é? Você fez inclusive a cirurgia. Está aqui firme. Que bom. Vai fazer 2 anos agora, dia Parabéns. 28. Então, o exame é ruim, não é agradável, mas é necessário. Ficar muito acima do peso, obesidade. Então, quem está muito gordo, o que acontece? Pesa o joelho, os pés, fica mais difícil para caminhar. E também não pode ser desnutrido. Então, nem muito demais e nem muito de menos, né? Então, manter o peso ideal. Qual é o peso ideal? A gente tem que fazer, vai ter que pegar o seu peso e dividir sobre a altura ao quadrado. Tá? Então, tem seu peso, 60 quilos. Sua altura, 1,60 m. Então, pega 1,60 m vezes 1,60 m. Então, peso sobre a altura ao quadrado. Deve estar em torno de 20 e 25. Tá? É chamado índice de massa corporal. Tudo bem até aqui? Nada de novo, vocês já sabiam de tudo isso, não é verdade? A gente só está relembrando. Que lindo nome. A Charlotte. Chique. Charlotte está perguntando se existe diabetes emocional. Qualquer doença pode ser emocional. Diabetes, pressão, câncer, depressão. Por quê? Porque as nossas emoções comandam as nossas ações e o nosso corpo. Então a resposta é sim. Tá? Existe diabetes emocional porque tem uma substância no nosso corpo que chama adrenalina, que faz o nosso coração acelerar quando a gente está ansioso, e ela interfere na produção de insulina. Exatamente. Então você tem que fazer o tratamento, além da dieta, de atividade física, de alguma coisa que te ajude emocionalmente. Então, se a gente sabe que nós somos assim, a gente tem que se preparar. Mais alguma pergunta sobre o que a gente falou? Tem muita coisa ainda. Vamos em frente, Thiago. Prevenção, isso aqui já foi. Então, exames médicos periódicos, né? Então, regularmente você deve ir ao médico. Quem esquece, tem gente esquecido, né? Não gosta de médico. Combina com você mesmo de fazer no mês do seu aniversário. Então, no mês do meu aniversário, todo ano eu vou fazer o meu
checar. Então, o que você tem que fazer? Lembra de cima para baixo. Olho. Tem que ir no oftalmologista todo ano. Porque existe uma doença, que eu não sei se alguém tem aqui, chama glaucoma. Que ela é o seguinte, você vai perdendo a vista de fora para dentro. Então, se você abrir o seu braço assim, vocês conseguirem abrir, vocês querem tentar? Abrir o braço igual Jesus Cristo, assim? Você deveria estar vendo a sua mão. Tá? Então, se você não está conseguindo ver, só olhando para frente com o braço para cá. Você tinha que estar vendo a sua mão. Se você não está vendo, é porque o seu campo visual está pior. Então, você tem que ir fechando a mão para conseguir ver. Então, isso é causado pelo glaucoma. Entenderam? Então, é só lembrar do Cristo Redentor. Ele olhando para frente, ele tem que conseguir ver a mão. Então, se está com problema na visão lateral, então tem que ir no oftalmologista, que pode estar com glaucoma e tem um tratamento específico. Tá? Então, nesses exames periódicos, a gente faz exame de sangue para ver se está com anemia, exame de glicose para ver se está com diabetes, exame do rim para ver se está funcionando, olha a pressão, alguns fazem um eletrocardiograma. Dependendo da sua idade, você faz alguns exames mais elaborados ou menos elaborados. Se manter no peso, que eu disse, né? A questão da audição. Vocês sabiam que o ruído, coisa muito barulhenta, pode nos atrapalhar na audição? Então, muitas pessoas trabalharam, né, em lugares muito barulhentos e perdem a audição. Tá? Pode causar surdez. Próximo. A questão do fumo. Na época em que vocês eram jovens, né, 15, 20, 30 anos, vocês receberam informação de que o fumo era prejudicial? Não. Aos 15, 20 anos? Sério? Mas você sabia que fazia o mal que você sabe que faz hoje? Não. Então, de 40 anos para cá, que isso ficou... mas olha só, como as atrizes da televisão apareciam? Os grandes atores e atrizes de Hollywood estavam o tempo todo fumando. Era chique, não se tinha noção do malefício. Eu não vou falar muito porque vocês já sabem, né? Então a gente vai evitar fumar e também estar no ambiente onde as pessoas fumam, porque você está recebendo o cigarro, ele está jogando fora e você está